De regresso à rotina, e será que tu já estás preparada para isso? Se não estás e estás em modo férias, então uma ótima continuação de férias. Hoje venho aqui trazer mais um conteúdo para esta segunda-feira. Espero ter-te aí sempre desse lado com essa motivação de início de semana, mas hoje em especial também é o início do mês que para mim é muito especial também, porque é o mês do meu aniversário. E para mim, setembro, há pessoas que é aquela lembrança do regresso à rotina, e hoje vou-te falar um pouco disso, mas para mim é como se fosse o janeiro, é como se fosse o fechar de ciclos e início de novos ciclos. Para mim, o setembro traz muito isso, porque é onde eu encerro aquilo que foi o meu percurso do ano de vida para trás e agora um novo ano que se vai começar quando eu fizer o meu aniversário. Então, o setembro tem esta particularidade de eu gostar bastante e depois parece que é um mix de 4 estações. Este mês tem assim um pouquinho de tudo. E então, hoje vou partilhar contigo algo que eu considero também, nesta fase, importante relembrar-te. Eu sei que nesta altura de férias, e a maioria de nós já esteve nesse período de férias, algumas pessoas ainda vão tirar, outras ainda estão a fazê-lo, mas ao regresso ao trabalho, dos filhos, se for o teu caso, e há muita coisa que começa aqui a voltar a entrar novamente naquela rotina, aquele dia a dia, aquele piloto automático, infelizmente, que eu falo aqui de vez em quando, e esse piloto automático tem coisas boas, mas tem coisas menos boas. Principalmente se as rodas não estão engrenadas da melhor maneira. Imagina que tens uma máquina a fazer algo que está errado e vai repetir aquele erro, sempre, 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 só porque está no piloto automático. Claro, se estiver a fazer bem, pronto, maravilha, não se mexe naquilo que está a funcionar. Mas neste caso, as férias trazem muitas vezes descontração, leveza, não te preocupares tanto ali com determinados detalhes e às vezes isso traz ao de cima a tua verdadeira essência. E é um pouco isto que eu quero trazer aqui e mostrar-te aqui este ponto de vista. Eu costumo dizer que o que eu partilho aqui convosco e contigo em especial não são verdades absolutas, porque eu não vou trazer aqui nenhuma verdade absoluta, só que por vezes são assuntos e temas que nós não pensamos neles. E o objetivo do que eu te trago é despertar aí, muitas vezes, coisas que estão adormecidas e que tu vais-me ouvir e vais dizer: realmente, é tão lógico. E é mesmo isso, eu não é para dizer que tu não sabes ou sabes, não é para aqui atirar dedos, nem apontar nada, nem se estás a fazer bem, nem se não estás a fazer bem. É eu trazer-te ao de cima, aflorar aí alguma coisa, mexer aí contigo. E se tu estás numa fase de necessidade de mudança, ou que sentes que está aí qualquer coisa que já não estás a gostar de te ver, sobretudo ao espelho, e quando eu digo ao espelho, não falo só desta camada exterior, falo contigo mesma, com os teus ideais, com as tuas ideias, com o teu sentimento perante a pessoa que tu estás ali a ver, e às vezes são essas mudanças, muitas vezes interiores, que nos fazem querer também mudar e alinhar o nosso guarda-roupa. Então, muitas vezes, ou começamos ligeiramente de fora para dentro para alinhar aqui alguns pontos, e serve, nós também precisamos estar bem já por dentro para fazer isso, serve quase como uma vitamina e um reajuste, mas a grande parte das vezes deve começar de dentro para fora, para perceberes realmente o que é que faz sentido depois vestires para transmitir realmente quem tu és, para a roupa ser realmente a ponte de trazer e revelar cá para fora aquilo que vai aí dentro. Porquê? Porque a roupa comunica, a nossa imagem comunica, e não é para o lado da futilidade que eu trago este conteúdo, é mesmo para te fazer perceber que isso também traz brio e traz autoestima. Se tu estiveres despenteada, com ar que pouco cuidado, tu própria vais aos poucos começando a deixar de querer cuidar de ti e de te mimares e achar que não faz sentido. Porquê? Porque é uma bola de neve para o negativo. Mas se tu trouxeres a bola de neve para algo positivo, tudo também vai crescer de outra maneira. Então, muito bem-vindas e sem mais demoras vou partilhar aqui o conteúdo visual.
Então, se quiser, digam olá, já sei que estão aqui 2 pessoas, aqui a ver, a assistir. Infelizmente, faço só esta ressalva, não dá, atualmente isto aconteceu na semana passada, apercebi-me que não dá para fazer, direto para as plataformas, aqui do Instagram, mas fazemos aqui para o canal do YouTube, que assim está tudo alinhadinho. Então, faço aqui já entra aqui já no tema e no novo tema deste mês, reconecta-te com a tua essência. Então, eu vou, partilhar, enquanto eu estiver a partilhar eu não vou ver os comentários, mas daqui a pouco volto a ver, se vocês, fizerem aqui algum comentário. E partilhem, porque faz todo o sentido. Eu sei que eu toco aqui alguns temas que podem, tocar em pessoas que estão mais sensíveis e não querem expor-se, e compreendo perfeitamente, e eu se calhar no mesmo lugar faria o mesmo, mas se tu não estás tão vulnerável, e podes fazê-lo de forma privada comigo, mas se tu não estás tão vulnerável, mas te sentes algum desafio que possas também partilhar, ou se fizer sentido para ti aquilo que eu estou aqui a dizer, partilha, porque vais incentivar também outras mulheres a sentirem que não estão sozinhas, porque muitas vezes sentimos que todos acontece tudo muito bom e que ninguém tem dúvidas e que parecem todos felizes da vida, e no entanto nós só estamos a olhar para os palcos das outras pessoas e nós estamos a comparar com os nossos bastidores, porque nós é que conhecemos a nossa história e aquilo que sentimos e aqueles desafios que vamos sentindo também ao longo do nosso dia a dia e da nossa vida. Portanto, cada história é a sua história, mas se vocês quiserem partilhar, outras pessoas vão ver os vossos comentários e poderão fazer o clique e essa mudança de chave. Então, hoje o tema, a fundo, ou seja, o subtema desta semana é não te percas na rotina. Porquê? Porque isto mesmo, porque muita gente está a voltar aqui à rotina, e às vezes isso também dá um friozinho na barriga, porque a leveza que sentiu nos momentos mais descontraídos destes últimos dias de férias, se foi o caso, às vezes o ter de lidar com tudo novamente, quando as coisas não estão já tão alinhadas connosco, custa porque é outra vez usar uma máscara sem necessidade. Então vou aqui já entrar no tema e vamos dizer aqui os 3 tópicozinhos que vou abordar aqui hoje contigo. A rotina é uma armadilha invisível, pois é, aquela coisinha do piloto automático, muitas vezes, faz-nos cair ali em situações que não são as melhores, que estamos a perpetuar algo que não é tão bom para nós. Em segundo, a desconexão com a essência cria um ruído interno, ou seja, quando o rádio não está a apanhar bem, a sintonizar bem, parece que está ali uma fricçãozinha que ele só precisava ali de um jeitinho para não fazer aquele ruído de fundo. E às vezes é mesmo isso também que temos de fazer connosco. Em terceiro, o estilo como uma âncora da nossa essência. E deves-te agarrar também a isto. O teu estilo é o teu estilo pessoal, é o que faz sentido para ti. Então, vamos começar aqui a falar da rotina como aquela armadilha que muitas vezes é invisível, porque nós nem sempre damos conta que ela está a acontecer e só sentimos isso quando caímos nela, e às vezes não é quando caímos, é ao longo do tempo vamos percebendo que algo não está bem. Quando deixas a rotina, decides por ti. Quando deixas a rotina, decidir por ti, perdão, perdes-te de ti. Ou seja, quando tu não dominas o teu dia a dia, as tuas escolhas, quando não és dona das tuas decisões, apesar de me dizeres assim: "Ah, Sofia, mas sou eu que escolho a minha roupa, sou eu que faço isto, sou eu que me visto, não é ninguém que me veste ou que ninguém escolhe por mim". Isso é verdade, mas muitas vezes tu escolhes as peças porque sim, não com a consciência do escolher em si, do adaptar as roupas a ti. É umas calças porque sim, porque são umas calças, é uma saia porque é uma saia, é um vestido porque é um vestido. E não olhas no todo e não estás a olhar, se calhar, no que faz sentido atualmente, inclusive nas mudanças que possas estar a sentir no teu corpo. Então é preciso teres a consciência se ainda faz sentido as roupas que tu vais mantendo e o estilo que estás ainda a vestir, porque podes querer, a roupa até pode estar no teu tamanho, pode valorizar o corpo, mas pode já não estar a fazer sentido para a mulher que tu és hoje.
E quando tu deixas isto ao sabor do vento, digamos assim, a escolha porque sim, vais-te perdendo cada vez mais da mulher que tu realmente querias encontrar. Quando tu olhas para o espelho e não sabes o que é que estás à procura, mas sabes que não é aquela imagem que tu queres. E então é importante não te perderes de ti neste momento, nesta rotina que vai entrar novamente. Qual é o problema? O que é que costuma acontecer? Muitas mulheres regressam ao trabalho e voltam a vestir-se no automático, naquele piloto automático, nesta rotina, esquecendo a versão mais leve e confiante que sentiram nas férias. Ou seja, aquela descontração, não ter de picar o ponto, não ter de estar ali com formalidade, não ter de querer que os outros tenham uma perspectiva, uma percepção de si mesmas diferente, não quer dizer que tu, tenhas de mentir naquilo que és, mas nós, muitas vezes, quando tu estás de uma forma mais descontraída, e descontraída não é sem brio, está bem? São coisas diferentes, mas quando tu estás com a leveza de não estar sob pressão numa escolha, as coisas fluem de uma maneira completamente diferente. E lá está, e isso não tem de deixar de existir quando tu voltas ao trabalho. Mas é o que muitas vezes acontece. Então, a realidade e qual é o erro comum que se vai verificando? Acreditar que não há tempo para pensar em si mesma, não, eu não quero perder muito tempo, isto eu sou muito prática. Se calhar até criticas quem demora um bocadinho mais tempo a vestir, só a arranjar-se. E tem os 2 lados da moeda. Muitas vezes a pessoa arranja-se muito para criar aquele escudo protetor de uma imagem que não é a própria. Olha, vou comentar aqui uma conversa, um excerto de uma conversa que tive no fim de semana passado. Não foi neste, foi no outro. Hum, e estávamos a falar e estávamos a comentar de uma amiga que já não via há bastante tempo, que ela eu não a conheço assim, eu conheço como ela se apresenta, mas houve pessoas que passaram um fim de semana com ela em que estavam no mesmo espaço, a partilhar o mesmo espaço. E no dia de manhã, quando ela se encontraram ao pequeno almoço, ela não vinha maquilhada. E então as pessoas disseram: "Olha, ela é muito mais branquinha que tu, Sofia". E eu: "Hã? Então, mas ela é tão morena". "Não, aquilo é tudo maquilhagem". E eu até pensei que fosse solário, mas não, ela tem durante algum tempo uma rotina de se maquilhar para parecer realmente muito bronzeada, mesmo nas mãos e tudo, ela tem o cuidado de estar tudo ali alinhado, mas perde bastante tempo. Para ela faz sentido? Pode fazer, desde que ela não sinta que aquilo é um escudo e não deixa de ser ela, se não usar essa maquilhagem, se olha, hoje não me apetece, se ela tiver essa liberdade e essa leveza de escolha, está tudo bem, eu acho que até é bom, pronto, são opções e ela quer manter aquela imagem. Agora, se aquilo é um entrave e é simplesmente um escudo, eu acho que aí já é complicado. Porquê? Porque vai arrastar muitas outras coisas, não só isso, e vai criar um fosso que ela nunca vai sentir essa leveza de nunca poder ser ela própria. E o porquê? Será que os outros não aceitavam? O qual é o bloqueio? O que é que está ali? Então essas inseguranças e o motivo dessas inseguranças podem te levar a teres de olhar mais para trás, mais para o teu passado, para perceber o que é que te levou a não quereres sentir esta leveza como às vezes as férias trazem. E porque é que é esta pressão tão grande na altura de retomar do trabalho? E cuidar da imagem, algumas mulheres também acham que cuidar da imagem é um luxo ou pode ser algo caro, pode ser vaidade, isto também vem muito lá atrás, são aqueles sabotadores e aquelas crenças, muitas vezes, que vêm de herança, não é? Que vêm da nossa construção desde a infância, daquilo que fomos ouvindo, das pessoas da família, das pessoas com as quais convivíamos, de ouvir isto em relação aos outros. E então vamos pôr para nós e vamos espelhar em nós, se eu tiver este comportamento, vou ser considerada assim, então vamos anulando, e isto acontece várias clientes, aí que se tornaram amigas também, mas várias clientes eu senti que eram um pouco por aí. E a futilidade, achar que isto não é relevante, o que conta é a intenção, o coração, e é, mas se as pessoas não te conhecerem, vão tirar uma ilação de ti, aquela primeira imagem, aquele primeiro filtro, e podem
fazer um juízo que não está tão certo de ti e deixam de conhecer ou deixam de, se calhar, criar oportunidade de trabalho, porque estás a espelhar também uma imagem que também não estás a conseguir transmitir exatamente aquilo que és, porque tu até se calhar és uma pessoa fantástica, divertida, simpática, e a tua imagem também não está a transmitir isso. Está se calhar a transmitir que insegura, desleixada, pouco preocupada, desinteressada, entendes? Porque às vezes nós temos a ideia, e eu também, ao início, eu quero mostrar um pouco como sou, eu sou divertida, se for preciso eu vou ajudar a pinhar batatas, se for preciso, mas cada contexto é o seu contexto. E quando eu estou num contexto de responsabilização, que é este aqui que está, por exemplo, a organizar este conteúdo para te apresentar, eu não posso estar da mesma maneira. Claro que o conteúdo que eu iria transmitir iria ser exatamente o mesmo, mas tu não irias, achar tão credível a minha mensagem se eu tivesse vestida aqui num contexto que não era o correto para estar aqui. Tu ias a ouvir-me e dizer assim: "Então esta pessoa que está aqui a falar de autenticidade, de vestirmos com uma imagem com a qual a gente se sinta bem e está tudo bem, não sei o quê", mas ela não está a apresentar, está despenteada, está até tem umas manchas na roupa. Tu irias estar a ouvir-me? Não, porque tu já estavas distraída e se calhar estás agora neste momento distraída a olhar ou para os meus brincos, ou para o penteado, ou porque a Sofia podia estar com outra maquilhagem, ou podia estar com outra roupa, ou podia usar um sutiã que é para não se ver aqui as alças, porque não tinha agora alargadinho. Mas tu podes estar a criar todos os juízos e mais alguns daquilo que estás a ver, mas mesmo assim estás-me a ouvir ou vais-me escutar. Mas se eu estivesse desalinhada com aquilo que eu digo, com aquilo que eu estava a fazer, tipo como a gente ouve os médicos, não é? E temos essa piada: "Faz o que eu digo, não faças o que eu faço", o médico diz: "Não fume", e ele está a fumar. Era um pouco isso. Qual é a mensagem e a credibilidade que tem aquilo que eu estou a transmitir? Se eu realmente digo: "Sim, devemos ser autênticas", eu faço e desejo muito que, se tu me conheces ao vivo, se não me conheceres ainda, mas se me conheces ao vivo, digas assim: "Não, olha, a Sofia é a mesma". Quando estou com ela atrás daqui da câmara e a assistir a uma live dela, passo na rua por ela e reconheço, e ela fala igual, fala da mesma maneira, tem a mesma acessibilidade para as pessoas da mesma maneira. É isso para mim que é importante, tu reconhecermos, seja em que contexto for, eu não deixo de ser eu. É mais importante de qualquer artifício que eu possa fazer aqui, porque isso vai cair por terra. Mas o mesmo que acontece comigo, que eu estou aqui a dizer, também vai acontecer contigo se tu não trouxeres isso também ao de cima. Claro que a imagem é a primeira coisa que a pessoa vai ver, antes sequer de abrir a boca. Então qual é a consequência? O que é que acontece? Sentir-te apagada. Se este erro se mantém, podes te sentir apagada, como se viesses só a tua necessidade de fazer tarefas, és empregada, és funcionária, és patroa, és líder, o que seja, mas estás ali em piloto automático, é tenho que vestir assim porque fica mais credível, ou vou vestir o blazer porque com blazer tudo funciona e tu até nem gostas de blazer, ou tens de usar uma calça, e se calhar tu és a mulher dos vestidos, porque estás naquele coisa do chapa 5 e para não pensar muito e não colocares a tua intenção e a tua essência, muitas vezes por medo de errar, porque ainda não sabes bem aquilo que tu queres e aquilo que tu sentes que queres transmitir, então vais usar aquela imagem pré-feita e concebida e standard, que nós fartamos de ver aí que parece que está tudo igual, e vais acabar por também te anular e vais acabar por nunca construires a tua imagem com intenção. Não sei se está a fazer sentido aí para vocês, ou digam lá se está a fazer sentido. Eu vou tirar aqui só o som do telemóvel, porque não estava completamente tirado. Então, qual é a solução? Ó Sofia, estamos aqui a falar imenso, mas qual é a solução que tu dás aqui a este subtema? Então, pequenos rituais de escolha, mas de uma forma consciente e que também sejam consistentes para começares a criar o teu fio condutor.
Porque se fizeres só hoje uma coisa, é como ires ao ginásio. Vais hoje, não vais mais, não há resultado. E se tu começares a criar um fio condutor com consciência, perceberes que é isso que tu queres e ao longo do tempo percebes que faz sentido ou não para ti, vais moldando e vais seguindo com uma confiança completamente diferente e reforçada. Por exemplo, preparar uma peça, que seja assim aquela peça-chave, e preparares no dia anterior. Se tu tens pressa e queres, eu sou prática, eu quero vestir rápido, pensa no dia anterior. Eu, por norma, não costumo fazer isso, porque depende muito do meu estado de espírito, eu escolho a roupa no dia e os acessórios. Mas às vezes, quando eu vou para alguma coisa mais importante, ou uma reunião com um cliente, ou vou a um evento, ou vou apresentar uma palestra, ou sou convidada para ir a um casamento, ou um desfile, ou o que seja, eu às vezes no dia anterior ou 2 dias antes estou a imaginar-me com que roupa é que eu me vejo naquele evento. Às vezes não a escolho propriamente, porque às vezes depois até pego nela e já não gosto tanto ou não me sinto tão bem nesse dia para usar aquilo. Mas começo a pensar nisso. À noite, se tu tiveres necessidade, tiras mesmo a peça e deixas preparada, ou então pensas, sonhas, fechas os olhos e imaginas de qual é a peça que eu me imagino para aquele género de ambiente, de tema, de contexto. E isso no outro dia já é muito mais fácil para ti, porque não estás a perder tempo. A escolher um acessório com significado, perceber a lógica, perceber o contexto. Olha, eu tenho uma peça com significado, não tem de ser uma simbologia, não tem de ser, foi a minha mãe que me ofereceu, não tem de ser isso. Pode ser com aquela ideia ou contexto de, com aquela peça é tão básica, tão neutra, que eu vou agora fazer aqui um conjunto com um colar, ou um brinco grande, ou aquela pulseira que tem ali aquele chamativo, ou aquele cinto que tem aquele pormenor, ser uma intenção, dares intenção e perceberes a lógica do visual todo e da construção que tu estás a fazer. Imagina, ai não, olha, vou usar aquele batom mais vermelho porque eu acho que vai realçar e até me fica bem, eu gosto de me ver de vermelho. Não, fica muito chamativo, não vou mais discreta, vou com aquele tom de pêssego porque o brinco já chama muita atenção, a roupa já é muito chamativa e eu não quero ser demais. Ou então és uma pessoa completamente disruptiva, super criativa e que gosta de cor e até mistura e está tudo bem. É importante é que tu percebas o que é que faz sentido para ti. E mostrar que cuidar da imagem é escolher-te todos os dias. À medida que tu vais tendo esses cuidados contigo, tu vais sentindo um amor próprio completamente diferente e vais, mesmo que não estejas como tu desejarias, porque nós temos sempre tendência a não gostar sempre de alguma coisinha, mas à medida que vamos envelhecendo ou avançando na idade, digamos assim, há sempre coisas que vamos ali, olha, isto está muito bem, olha aqui as manchas já estão a ficar maiores na pele. Há determinadas coisas que nós vamos sentindo, mas não deixas de gostar de ti. E vais começando a reforçar também outros pontos positivos e outras coisas que gostas mais e até que estás a redescobrir que gostas mais e que antes não davas tanta importância. Então começa a olhar com outros olhos, quer para os teus acessórios, quer para a tua roupa, quer para as tuas emoções, quer também para as tuas intenções perante aquilo que tu queres e o que faz sentido. Ponto 2. A desconexão com a essência cria um ruído interno. Quando a tua imagem não te representa, o mundo não te vê. E tu também acabas por não te ver. Porquê? Porque tu também não estás a transmitir quem realmente tu és. E também é engraçado que também falámos nisto e falei numa coisa que eu não sei se já vos aconteceu. E isto também veio na mesma conversa de fim de semana, que foi, eu encontrei, isto já não é a primeira vez que me acontece, mas eu encontrei há algum tempo um professor meu que foi, não quero mentir, foi para aí do meu 6º ano da escola e encontrei num evento. E eu ainda o reconhecia, porque as pessoas quando são mais velhas não, por norma não transformam muito, eu já não o via há muitos anos. E reconheci, mas pensei: "Ele não vai reconhecer, nem vai ligar", e passámos assim ao lado, ainda se eu estivesse assim muito perto dele, eu dizia-lhe alguma coisa e dizia: "Olá professor".
O que é certo é que eu não me lembrava do nome daquele professor, lembrava-me da disciplina, lembrava-me de tudo, mas não me lembrava do nome do professor. O que é certo é que o professor também me reconheceu e veio ter comigo e cumprimentou-me e chamou-me pelo nome. Cumprimentou-me e disse: "Olá, Sofia, então, o que é feito?", tal. E eu fiquei assim, não sabia o que havia de dizer, claro que respondi, mas, fiquei impressionada e quando saí de lá comecei a pensar nisso. Bom, para o bom ou para o mau, eu na brincadeira também disse isso, eu disse assim: "Para o bom ou para o mau, a pessoa lembra-se". E eu não me lembrava do nome. Mas alguma coisa nós fizemos reter a nossa imagem. Nós ficamos na memória daquela pessoa, se é pelo nosso comportamento, a forma como agimos, a forma como nos vestimos, não devia ser o meu caso porque eu era muito Maria Rapaz, a forma como nós interagimos com as situações, a simpatia, ou então para o lado mau, não é? Os maus alunos também ficam na memória, maus no sentido de comportamento, muitas vezes. Mas por algum motivo nós vamos ficando na memória das pessoas. E isso é importante tu também perceberes, porque nós comunicamos, mesmo sem falar. E as nossas atitudes também inspiram. Inspiram-nos e inspiram os outros. E quem muitas vezes nos observa, não só quem convive connosco, mas quem convive contigo, muito mais vai ser influenciado. Portanto, quando tu também te identificas e vês-te em ti, conheces-te em ti e tudo te representa, também é mais fácil comunicar isso com os outros. Então, a realidade, qual é o problema que costuma acontecer? O regresso à rotina pode trazer comparações e inseguranças. Já não tenho o corpo de antes, não sei o que vestir. Enquanto estavas no modo descontraído, nem pensavas nisto. Voltas à rotina, parece que vem, bate a realidade outra vez. E não deve ser, mas aquela coisa do acentuar sempre estas pequenas pedrinhas que possas ter aí por resolver. Ou vou parecer deslocada, ou isto já não me está a cair bem, eu já não sei o que é que me fica bem, há sempre aqui coisas que às vezes estão ali o calcanhar daqueles. E tu podes ser uma daquelas pessoas que disfarça muito bem essas, emoções. Até pode parecer que está tudo bem, e tu riste, e tu és muito animada, e disfarças, e até te vestes bem, e no entanto aí dentro podes não sentir isso tudo. Por isso é que é importante tu também fazeres um trabalho de autoconhecimento, perceberes que estás nesta fase de sentires alguma desconexão contigo e falar, se for o caso, de falar e pedir ajuda a quem te possa orientar e ser aquela bússolazinha que te possa orientar e dizer assim: "Ah, claro que faz todo o sentido, claro que faz todo o sentido". Ainda há uns 15 dias na live que fiz, ou 15 ou um pouquinho mais, agora já não me recordo. Recebi uma mensagem a dizer: "Sofia, a tua live fez imenso sentido, porque eu realmente preciso de mudar o meu guarda-roupa, já não faz sentido para mim, as peças que eu tenho já não refletem realmente quem sou", e a pessoa está numa fase de transição, já tinha acordado com aquilo. Depois quando ouviu a live, e se estiver a ouvir agora, ela saberá de quem eu estou a falar, mas caiu a ficha quase como se fosse a validação, ou seja, eu já sentia aquilo, agora ouvi e ainda fez mais sentido. Parecia que às vezes nós precisamos de uma validação exterior ou a dizer: "Não, tá, é esse o caminho, vai". Parece que temos ainda aquela insegurança: "Será que eu devo dar este passo?", porque são passos de muita mudança. São passos que implicam fazer um luto daquela pessoa que já não faz sentido, que somos nós próprios, mas já não faz sentido trazer para o presente. E isso não deixa de ser um luto. Porquê? Porque vai ser uma nova identidade. É como se fosse um renovar das folhas. É como se fosse uma árvore na primavera, quando já libertou as folhas do inverno e está completamente despida e vai voltar a ter novas folhas. E às vezes nós precisamos dessa renovação. Então, erros comuns. Vestir-te para agradar ou para te esconder, um pouco daquilo que nós também temos estado aqui a falar, em vez de expressar a tua autenticidade. Muitas vezes no trabalho serve como escudo, serve para não ter de pensar, então quem tem farda, melhor ainda, por um lado não tem de pensar no que é que vai vestir, mas por outro, tende a esquecer e a apagar a sua essência. Ou consegues fazer isso nas tuas folgas, ou fins de semana, ou férias, e trazes aquele teu gosto pessoal para cima e dás vida a isso, ou então vais começando a vestir como tendência ao que tu tens na tua farda. Então é importante também perceberes e não cometeres estes erros.
qual é a consequência que, advém se continuares com estes erros e a manteres este problema? Vais-te sentir invisível ou em conflito com a tua própria imagem, não vais gostar. E na pior das hipóteses vai acontecer como uma senhora que eu conheci, que ia para a casa de banho, a maioria das vezes não acendia a luz, estava só com a penumbrazinha que dava para ver, o que é que estava a fazer, ou então quando tinha de se olhar ao espelho, olhava em pormenor para aquilo que era preciso ver, nunca olhava para o todo. Lavava a cara, via se estava tudo bem, mas sempre focada só em pormenor, não no todo. Não, já não estava com gosto em ver-se. E a senhora era bonita, e a senhora vestia-se bem e era cuidada. Estão a ver, a desconexão tal que há, mas que nada aparenta isso. E podes pode acontecer isto contigo, reforçando aquela sensação de desconexão. Então, que acontece muitas vezes que as mulheres com medo de errar e quando sentem isto, do invisível, do não saber bem o que é que há de fazer, estar nesta fase de não se conhecer ainda, a mulher que está ali a renascer, usam aquelas roupas mais seguras, as roupas neutras, as roupas do chapa 5, que é que funciona habitualmente com toda a gente, e vai-se fazendo. E inicialmente pode ser uma uma catadupa, ou seja, pode ser uma ponte boa, ou uma bengala boa, mas não é para sempre, porque se tu estiveres sempre a fazer, então a recorrer a isso, vais-te apagar e vais morrer aí, ou seja, o que devia trazer ao de cima, não estás a trazer ao de cima. Então é importante revelares quem tu és, mesmo que tu tenhas uma base mais neutra, pensa em 3, 4, 5 peças que tu tenhas, sejam acessórios, sejam peças de roupa, em que façam aquele charan, por exemplo, aquele pormenor, aquele apontamento que às vezes até dá aquela lufada de ar fresco para ti. Solução: reconhecer que a roupa é uma linguagem, ela comunica. Eu, quando digo a roupa, claro que eu falo da roupa por ser a minha área, eu faço peças por medida, mas é mais do que só a roupa, porque nós não nos complementamos o nosso visual só com a roupa. É o todo, são os acessórios, é a roupa, é o calçado, é tudo, é a tua linguagem corporal, a forma como sorris, é um todo. Mas a roupa tem um papel muito importante, porque nós não saímos sem a roupa. Podes sair sem brincos, podes sair com outro tipo de calçado, outro tipo de peças, podes até andar descalço se quiseres, mas por norma a gente anda sempre com a roupa do nascer até nos despedirmos aqui desta vida como conhecemos. Por isso a roupa caminha contigo, é a tua segunda pele. É importante começares a olhar para ela desta maneira, é a tua tela. Não estás a tatuar, não é? Não estás a fazer uma tatuagem, mas estás a vestir a tua tela, tu estás a vestir a tua pele. É importante que tu vistas a tua pele de acordo com aquilo que tu te sentes. Tu és o autor da pintura, vá, da construção visual. Então, não faz sentido nenhum estares eu a dizer: "Escolhe aquilo que tu queres vestir, veste como tu quiseres", e no entanto vestes de uma maneira que não vais gostar. E tu própria é que estás a fazer essa escolha. Portanto, não faz sentido. E aí eu continuo a ressaltar que é importante teres autoconhecimento, perceberes qual é o teu estilo pessoal, a tua personalidade, porque muitas vezes as pessoas não sabem quem são. Se eu te perguntar aqui quem és tu, faz conta, que eu estou a dizer o teu nome, tu se calhar vais-me dizer: sou, chamo-me", faz conta que sou eu, se calhar vais-me responder assim: "Sou a Sofia, sou designer de moda, mentora de estilo emocional, tenho 41 anos, moro perto de Leiria". Isto não és tu. Isto são referências à tua pessoa, mas não és tu. Quem tu és? Eu sou amiga dos meus amigos. Sou. Mas isso não é só isso. Tu não és só isso. Quem é a pessoa que se esconde por trás disto tudo? Quem és tu? Sou boa mãe, está bem, és boa mãe, estás a falar em relação ao outro, ao teu papel. E sem ser o teu papel perante os outros, qual é o teu papel para contigo? Quem é essa pessoa aí? E é isso que tu precisas começar a perceber que deve vir ao de cima. E é isso que vai comunicar, independentemente de como tu te vestes também.
É fácil depois as pessoas também verem quem tu és, para além daquilo só que transmites pela forma de vestir, porque quantas vezes tu já não viste pessoas muito bem vestidas? Por norma eu dou os exemplos dos casamentos, porque é um desfile, não é? As pessoas escolhem sempre o melhor, a vestir-se o melhor possível, arranjar-se o melhor possível para aquele dia, porque muitas pensam em ir desfilar por causa da comparação com a outra, com outras mulheres. Mas quantas vezes tu já não viste? Ou se já te aconteceu ver pessoas com peças iguais? Já nem digo isso, mas pronto. Mas pessoas em que a roupa até é bonita, até fica relativamente bem, mas a pessoa não tem postura nenhuma para usar aquela roupa ou aquele sapato. E a peça sozinha é gira. E outra pessoa, se calhar, se calçar, já fica espetacular. E outra não fica espetacular. Porquê? O sapato em si é bonita, a roupa em si é bonita, mas não encaixa naquela pessoa, porque a forma daquela pessoa ser não corresponde àquele tipo de imagem que está a ser ali usada e colada. Então começa por um detalhe, começa, por exemplo, por uma cor, uma peça tal simbólica, pode ser aqui como uma t-shirt com alma, por exemplo, estou aqui como exemplo, uma peça que represente algo que também traga aquilo com que tu te identificas, com os teus valores. Aqui estes shirts com alma foi o projeto que foram as idosas que bordaram e cada uma tem a sua mensagem, são peças exclusivas e únicas, ou seja, traz aqui uma essência em que a pessoa veste uma coisa e sabe o que está ali por trás, e que façam conectar também à tua história e à tua identidade. E vestir estas mensagens e vestires a tua roupa como este tipo de propósito, não tem de ser toda ligada a causas, mas é o exemplo de te faz escolher a peça, uma determinada peça, deve ser sempre com o propósito relacionado contigo, sempre contigo. Eu sou obrigada a usar blazer no trabalho, calça no trabalho e sapato de salto alto. Ok, tu és obrigada a usar isso, mas tens de usar preto, tens de usar tudo de uma cor só, não podes brincar com os acessórios, não podes trazer um detalhe, é tudo igual, ou tens uma margem para criar ali um pouco da tua identidade. Entendes? Não te confines, não te coloques dentro de uma gaiola em que tu trancas a gaiola e ainda guardas a chave e não consegues sair. E tu tens a chave na mão. Porque às vezes é isso que eu vejo. Às vezes estamos limitadas em determinadas situações por causa da forma de vestir, mas tu usas isso como uma bela desculpa às vezes. E não pode ser, porque depois traz-te o outro lado da agridoce da moeda. Então, vamos ao ponto 3 e último, o estilo como âncora. E diz se está a fazer sentido ou não este conteúdo. A tua imagem deve ser um porto seguro, não uma máscara. Eu vou voltar a ler. A tua imagem deve ser um porto seguro. Deves te sentir confortável com a tua imagem. Deves te sentir confiante com a tua imagem, mesmo que outras pessoas não gostem de te ver. Tu deves te sentir confiante com a tua imagem e não usares a tua imagem simplesmente e unicamente só como uma máscara, porque é cansativo. É cansativo. Realidade, ou qual é o problema? Não sabes como manter consistência, porque se for uma coisa a fingir uma personagem, estás a vestir um papel que não é o teu, não vai haver consistência, porque não sabes o que queres, depois uma coisa está toda misturada uma com a outra. Quando vais comprar coisas, o teu guarda-roupa nada funciona, ou não gostas muito de ver, ou sentes que não és criativa o suficiente para brincar com mistura de peças, porquê? Porque compras sem uma lógica e sem um pensamento e um contexto, de estar ligado ao teu estilo. E então nada bate com nada. Compras só pela função. Preciso umas calças, vou comprar umas calças. Preciso uma saia, vou comprar uma saia. É preciso um vestido para levar um vestido àquele evento, eu vou com o vestido. E não estás a pensar em mais nada a não ser na função. A roupa hoje em dia já não é função. Já passamos essa fase. A roupa é a tua identidade. A roupa é a tua identidade. Tem a ver contigo. Na pré-história servia para tapar, para proteger. Depois servia como classes sociais, distinguir o povo da nobreza, quem tinha muito dinheiro e quem não tinha. Hoje em dia, não.
Hoje em dia, a roupa é muito mais do que isso. É mensagem, é identidade. Há grupos, há pessoas que se conhecem pela forma de vestir. Ainda há pouco tempo houve aqui um evento em Leiria, há poucos dias, terminou a semana passada, de música, de góticos. A Leiria estava cheia de pessoas vestidas daquele género. Era inconfundível. A roupa comunica, é uma mensagem. Há pessoas que têm grupos que são vestidos do mesmo género, identificam-se com os mesmos géneros. Mas outras pessoas é como tu, é o teu dia a dia, não te vestes para te inserir num grupo, mas vestes para ti própria. E então é importante deixares de estar a fingir. É importante tu conectares-te a olhar e perceber o que é que faz sentido para ti. Erros comuns. Confundires autenticidade, isto eu falei ainda há bocadinho, com desleixo. Eu sou autêntica, eu quero mostrar que sou simples, eu sou prática, mas depois vens desleixada. Porque eu posso estar prática e posso estar cuidada e não desleixada. Tipo, isto sou eu, sem esforço, sou descontraída. E não. Não, porque vais passar uma mensagem errada. Quando na verdade é falta de atenção, carinho e até respeito por ti mesmo. Porque tu não queres é pensar, porque dói fazer pensar, dói abanar-te, dói. A mim também me doeu, dói. E se tu estiveres num momento mais fragilizado, ou de, seja hormonal, seja mudança de trabalho, seja profissional, seja amoroso, seja familiar, seja de amigos, seja o que for que tu estejas a passar, que estejas em fase de mudança, mas que te esteja a destabilizar um pouco a nível emocional, não é fácil. Não é fácil. E então convém tu não deixares de ter este respeito e este carinho por ti própria. Então, qual é o desejo que costuma estar inerente aqui? Ter uma imagem que reflita confiança. Eu acredito que tu queres isto. Queres sentir confiante, queres sentir uma certa maturidade nas tuas escolhas, queres sentir que as pessoas te respeitem, te ouçam, te levem a sério. Queres sentir que tens a tua autenticidade, o teu cunho, que és lembrada. Aquele professor que se lembrava do meu nome e já lhe passaram não sei quantos alunos pelas mãos e já há não sei quantos anos. Sentir que não precisas de seguir uma tendência, uma moda. Percebes que a moda e que as tendências vêm para te dar opções e dizer: olha, vem aqui isto. Se quiseres experimentar, pode fazer sentido para ti. Mas se não fizer sentido, está tudo bem. Tu não estás refém de andar a correr atrás de objetos brilhantes, e contra mim falo, não é? Que estou ligada à área da moda, mas é importante tu perceberes o que é que faz sentido ou não para ti. Eu tenho aqui a imagem da Joana Vasconcelos e trouxe por um motivo, porque ela não tem um corpo fácil, mas é o corpo dela. E ela, com a posição dela, que ela já tem, não tem toda a gente que pode ajudá-la a acompanhar aqui no processo. E ela tem também pessoas que fazem as peças e criadores. Mas ela podia mudar, podia sentir a pressão de ser criticada pelos parâmetros da imagem. Ela é ela própria, nunca a conheci de outra maneira. A Joana é ela própria. E há outras como a Joana. A Sofia é só porque tem o corpo magro, é fácil. Não, a Joana não tem o corpo magro e é completamente disruptiva e mistura cores por tudo quanto é lado. É uma criadora e é criativa e está tudo bem. Eu também sou criadora e não me visto assim. Isto é das pessoas, é o gosto das pessoas. É importante tu encontres o teu. Ela pode vir a ser muito criticada, acredito que seja. Acham que ela se importa? Não, porquê? Porque ela está bem com ela. Ela veste-se para ela. E veste, eu não me engano, ou seja, é fácil de uma pessoa olhar para a Joana e dizer assim: ela é artista. Porquê? Porque ela transmite, ela veste isso. Ela veste a essência dela. É fácil de entender quem é a Joana. Qual é a solução? Estilo é autoconhecimento aplicado. O teu estilo é perceberes aquilo que funciona contigo, aquilo que tu gostas e aplicares no teu dia a dia, na forma como tu te vestes. Um guarda-roupa estratégico, menos peças, mas com mais intencionalidade, não precisa estar muito cheio.
funciona como uma âncora para aqueles dias em que estás insegura, não sabes a que cá de vestir, nem tens grande tempo, até aquilo que tu querias vestir não está bem para tu usares, por exemplo, e tens de arranjar ali uma alternativa, e tu podes ir buscar sempre aquelas peças-chave. Eu tenho aqui um exemplo de são as calças são iguais, o mesmo conju a mesma calça, em conjuntos diferentes, e criam visuais diferentes para contextos completamente diferentes, pronto. E tu podes usar as peças e adaptá-las em várias situações e brincar com elas. Então tem uma peça, 2, 3, 4, 5. O ideal até é ter 5 pecinhas, pode ser um casaco, pode ser uma calça, pode ser um vestido, pode ser um acessório, pode ser um sobretudo, pode ser o que tu quiseres. Tem algumas peças-chave que tu possas conjugá-las e sabes que funciona sempre bem, porque dá aquilo que tu queres transmitir. Essas peças têm quase tudo aquilo que tu queres transmitir naquelas peças, seja pela cor, seja pelo formato, seja pela forma como elas, pelo corte, pelo tecido, pelo que tu quiseres. Agarra-te a essas peças e que tu consegues, com qualquer outra peça conjugadas com essas, fazer um resultado de giro para ti. Então, fica aqui também o meu conselho. Conclusão, e que isto passa a voar. Conclusão. Reencontrar a tua essência depois das férias, deste momento mais descontraído que tu possas ter passado, não é sobre uma pessoa que só existe em momentos de descontração. Eu só posso ser eu quando estou de férias, ou quando estou descontraída ou na minha folga. Depois nunca posso ser eu. Não, não deve ser assim. Pelo contrário, deves conseguir trazer e saber como trazer isso para o teu dia a dia, para a tua rotina. A tua imagem pode ser a ponte entre a mulher que descansa, que está descontraída e se sente plena e confiante também, e a mulher que gera, lidera, se calhar aqui uma dona de um negócio, e inspira também outras pessoas. Por isso, independentemente de qual seja o teu papel, deves conseguir fazer a ponte entre a descontração e a tua postura que te exige, se calhar, no teu dia a dia e que é precisa. Tu não tens de deixar de ser a mesma pessoa, deves vestir-te como tu realmente és, quem és, a tua postura e a tua linguagem corporal também vai fazer a diferença. Se for para um assunto sério, tu também vais ter essa postura mais séria e vais ser levada mais a sério, não tens de alterar a tua forma de estar. Se fores uma pessoa que gosta de determinados apontamentos, traz esses apontamentos, esses detalhes, às vezes se calhar não em grande quantidade, porque pode levar a uma interpretação errada, mas podes trazer os pequenos detalhes. Não te deixes engolir pela rotina, reconecta-te contigo e isso é o mais importante. Agora que vamos retomar se calhar a este dia-a-dia e estas rotinas, é importante que tu te reconectes e que faças se calhar aqui a transição, aquela renovação de folhas, como se fosse o início do novo ano. Não é um novo ano, de ano de calendário, mas pode ser o teu calendário interno desta renovação, ao final das férias grandes, encerrar-se um ciclo e reiniciar-se outro, que é o que eu costumo fazer. E quero-te convidar aqui a teres esta oportunidade de praticar diariamente isto e este reencontro e perceberes o que é que está aí a falhar, porque às vezes não temos a percepção onde é que está aí o nosso calcanharzinho daqueles, como se costuma dizer, qual é a pedrinha no sapato, serão crenças, será realmente o não perceberes bem que corpo é que tens agora, será que há algum desafio diferente, será não perceberes qual é o teu estilo, que o teu estilo mudou, qual é a tua personalidade, qual é a mulher que está aí a renascer se calhar. Por vezes, pode ser um destes pontos, podem ser vários pontos, pode ser uma conjugação de vários fatores e eu quero-te ajudar a perceber qual é esse fator ou esses fatores que estão aí a fazer esta desconexão que tu estás a sentir. Então fica aqui o meu convite para poderes alinhar aí a tua imagem em 21 dias, fica o convite para entrar aqui no desafio que eu criei, que algumas mulheres já fizeram. Aqui tenho o exemplo
penso que foi a Sofia que respondeu aqui ao desafio e disse que já tinha entrado e que estava a adorar e já fez o exercício. Isto para dizer que são todos os dias um pequeno vídeo em que te convido a fazer um exercício e tu vês ao teu ritmo, todos os dias é libertado um vídeo. Podes ver na tua hora de almoço, pode ser quando chegares à casa e estás no teu momento, pode ser de manhã, pode ser num intervalo que tu faças, desde que seja um momento para contigo, de ti para contigo. Deves estar sozinha, aconselho. Porquê? Porque é o teu momento. É aquele autocuidado. Lembras-te? Aquele pensar em ti, cuidar de ti, mimar-te. É importante que faças contigo, porque não é de ânimo leve que tu deves fazer este desafio, porque pode mudar toda a tua perspectiva perante ti. Pode ser aquele início da ponte que tu precisas para realmente começares a sentir que estás a alinhar quem tu és com a roupa e com a tua imagem que transmites. Portanto, se quiseres, vamos juntas para libertar aí as tuas inseguranças, se calhar as tuas dúvidas, os teus receios, e fica aqui o convite para te inscreveres. Tens aqui o QR Code, ou se quiseres, mandas também mensagem privada para mim, ou então vais ao link na bio que também está lá. Se fez sentido contigo este conteúdo, se fez sentido para ti este conteúdo, também podes aproveitar para colocar o teu comentário nas redes sociais, aqui debaixo do post que eu vou colocar, por isso fica aqui o meu obrigado por estares também desse lado. Quero ver agora aqui em direto, quero ver em diferido. Portanto, a vantagem de ver em diferido é que podes acelerar aqui o processo. Vou só ver se há aqui comentários, porque só agora é que parei a minha partilha e vou remover isto aqui. Deixem-me só abrir aqui a galeria dos comentários. Não tenho aqui comentários, mas tenho aqui 2 pessoas, os meus parabéns, porque vocês mantiveram-se aqui comigo e quando alguém se mantém aqui comigo e não foge, porque isto é um conteúdo que é longo, é extenso, é 1 horinha aqui em conversa, e os meus parabéns, porque primeiro, deste um pouco do teu tempo a estar aqui. Podias estar a fazer mil e uma coisas e se calhar até estás a aproveitar para fazer, para jantar, para fazer alguma coisa, mas dedicaste o tempo para estar a assistir ou a ouvir aqui este direto. E então quer dizer que este conteúdo para ti se calhar está a fazer sentido. Se sentes que não é ainda o teu momento de tomar alguma decisão, porque não devem ser decisões de ânimo leve, tudo o que mexe connosco não deve ser de ânimo leve, porque às vezes traz outras frustrações se for inconsequente. Mas vai ao canal do YouTube, tu tens muito conteúdo gratuito, ou vais também podes ir ao Instagram, ao Facebook, ou ao LinkedIn. Eu também tenho lá outros géneros de conteúdo. Se fizer sentido, começa a ouvir, começa a ver, começa a perceber qual será, se calhar, a tua direção ou a direção a tomar neste momento e nesta fase da tua vida. Porque, por vezes, basta aquela palavra no momento certo, naquele dia, naquela hora, em que faz assim, pá, clareza, e dizemos: "Fogo, eu já sabia isto e porque é que eu não tinha visto? E só eu é que não estava a ver". E muitas vezes é porque estamos dentro do nosso próprio problema e não conseguimos sair dele para olharmos com outros olhos, para olhar do exterior. Por isso é que é mais fácil ser alguém de fora, muitas vezes a ajudar-nos, porque não tem aqui nada, não nos conhece, não leva em linha de conta muitas das nossas histórias, não é? Mas consegue-nos conduzir e perceber que se calhar o que é que não está ali tão bem. E às vezes as pessoas sentem-se bem a falar com uma pessoa estranha, vá, digamos assim, ou seja, que não faça parte do nosso núcleo mais próximo, por isso mesmo, por causa de não fazer os juízos de valor, vai dar opinião, vai estar numa opinião mais isenta, se calhar, e então se tu sentes isso, vai em busca. Se tu não estás neste momento a sentir muito bem com a tua imagem, contigo, com o que seja, tens muita gente, comigo ou com outra pessoa, que te pode ajudar a fazer a caminhada que estejas a precisar neste momento de fazer. E então, uma ótima continuação, já sabes que a semana começa à segunda e se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. E já sabes, a forma como a semana começa não tem de ser igual à forma como ela acaba. E se hoje não começou assim tão bem aqui a segunda-feira,
tenta fazer com que ela não termine da mesma maneira, porque está sempre nas nossas mãos, ou praticamente sempre nas nossas mãos, podermos mudar o decurso da nossa história. Por isso, basta alterar uma coisa, o resultado já faz diferente. Se tu não meteres um ingrediente num bolo ou alterares um ingrediente, o sabor vai ser diferente. Pode ser ligeiro, mas vai ser diferente. O mesmo acontece. Se tu alterares qualquer coisa só das 10 coisas que tu faças e alterares uma, já não vai ser a mesma coisa. Por isso, não podes estar a fazer as mesmas coisas querendo resultados diferentes. E desejas imenso, mas não alteras nada. Altera. Custa muito alterar muito. Altera progressivamente. Porque progressivamente vais conseguindo ajustar e perceber o que é que está a fazer sentido ou não. Então, fica aqui o meu convite, uma boa continuação de semana e vamos vendo por aqui.